fazer conteúdo meio que de casal, conteúdo hétero, né? E aí tinha um público desse nicho. Sim. E aí teve uma virada, que eu, ao mesmo tempo que eu terminei, eu me assumi lésbica. Imagina quantas pessoas eu perdi disso. Porque a maior parte do Tem Brasil muito hate. é preconceituosa. No A maior início, parte né? Ainda é muito preconceituoso como um todo, né? Se você analisar. e no TikTok não tem... Ele distribui pra todo mundo, né? O algoritmo do TikTok distribui pra todo mundo. Então, eu consegui, sei lá, 7 milhões nesse período de pessoas que me 7 acompanhavam. milhões nesse período de troca Não, ou nesse período hétero? Antes, hétero. De pessoas que me acompanhavam por eu ser hétero, por eu ter um relacionamento perfeitinho, sabe? Sei. Então, na hora que eu mudei isso, imagina quantas pessoas se decepcionaram comigo. Começaram a me ver de outra forma, sabe? Então, eu comecei a criar... Eu tive que criar um novo público, do zero. Tipo, o TikTok ainda tá lá com 7 milhões. Eu não perdi seguidores no TikTok em números, mas eu sofro hate até hoje lá. Se eu postar alguma coisa LGBT, tem muito hate. Se eu postar qualquer coisa que relembre um pouco o meu relacionamento anterior, tem muito hate. Mentira, Porque jura? eu acho que é muito difícil você mudar o público no TikTok. O algoritmo deles é muito certinho. Eu acho que é mais fácil começar do zero no TikTok do que mudar o algoritmo, sabe? Então eu não tinha muitos seguidores no Instagram, então foquei muito lá. Pra lá eu começar do zero a ter os seguidores lá específicos disso, do conteúdo que eu tô criando agora. Mas no TikTok eu tento conquistar essas pessoas de outra forma. Então eu sei que não vai mudar, mas eu tento mostrar que eu ainda sou eu, sabe? Joga no Mãe de Pet que é garantia de sucesso, né? Mãe de Pet dá muito certo lá. Mas você se sentiu, tipo assim, um pouco na responsabilidade de ter que se justificar? Tipo, você chegou nesse momento, Não, quando eu me assumi justificando praticamente, porque eu já tava morrendo de medo. Então você tem esse medo, né? Claro. Aí eu tentava me justificar, mas hoje em dia não tem o que falar. Eu sou assim. Se você não aceita, o problema é seu. Você que tem que lidar com isso, né? O foda é que eu trabalho com isso, eu preciso do meu público. Então eu tento conquistar eles de volta, sabe? Então frequentemente eu tentando fazer roteiros que fale sobre LGBT, mas que tem um limite ali pra não fazer eu perder mais seguidores, perder mais essas pessoas. Eu tô só tentando conquistar elas pra que elas me aceitem, sabe? E eu acho que nesse, né, conteúdo LGBT e, né, expondo um pouco essa coisa do machismo, você se coloca numa posição também de referência pra muita gente, né? E, tipo, como é que é isso? Você sente uma responsabilidade nos roteiros de, tipo, pô... como até citando, né, as Carolistas, a gente falou um pouco sobre isso com elas, e elas falaram, cara, a gente recebe tantos feedbacks, depoimentos de pessoas, às vezes, elas até falaram de um pai que falou, poxa, eu através de vocês eu consegui aceitar a minha filha. Mandou uma mensagem super bacana pra ela, e ela até guarda isso como um direto. Relacionamento normal. E ela falou, caraca, sabe, olha a força, olha a potência, né? E a responsabilidade, por outro lado, de estar nesse lugar como porta-voz. E eu acho que hoje em dia você também muito, né? A gente vê seus conteúdos e, cara, são roteiros muito, muito divertidos, mas falando de um tema muito necessário. Quando eu me assumi sem pensar nisso. Eu não sabia que ia ser uma referência para as pessoas. Eu me assumi e era um relacionamento com um homem hétero. Eu achava que eu era hétero, aquela coisa toda. Vivia na igreja evangélica, cresci na igreja evangélica, né? Então tinha aquele cenário que eu acho que... Eu não sabia que muitas pessoas, muitas mulheres tinham vivido isso. Mas quando eu me assumi com essa história, todo mundo... Cara, foi muito texto que as mulheres me mandavam falando ou que estava passando pela mesma coisa e precisavam ter essa coragem que eu tive, ou que precisavam... passaram, mas já estavam bem. Então, eu também peguei muitas referências dessas mulheres para eu me inspirar, sabe? E continuar fazendo. E muitas mulheres que meio que pedindo socorro, sabe? Muitas. Quando você fala com verdade, tipo, as pessoas se identificam muito, né? Sim, e eu busquei referência quando eu estava tentando me assumir, referência desse mesmo caso que eu passei. Sempre namorou homem, mas descobriu lésbica. Como que isso pode ter acontecido, sabe? Se eu sempre namorei homem, eu não sou lésbica. Eu busquei muitas referências. Tem vários casos, né? Inclusive, uma da Carol de Paula, né? Uma das duas, ela foi a mesma coisa. Exatamente. Só que eu não via muito isso na internet. Então, acho que foi por isso que muitas pessoas pegaram o meu caso de, caralho, isso pode acontecer. Então, acho que eu vou pensar mais em mim, se eu sou isso também ou não. Porque eu achava que não era possível. Então, eu tava me sentindo louca, sabe? Eu tratei muito a terapia pra eu me entender. E aí, depois aceitar, que eu me entendi, né? e percebi que, cara, é possível eu ter namorado muito tempo homem e ser lésbica. Aí eu consegui expor isso e vi que muitas mulheres também passam pela mesma coisa.
Muito Então, cara, esse muito negócio legal do peso de ser referência existe. E a sua família, como é que foi? Tipo, com essa transição? Te apoiou, não te apoiou? Interior de Minas, né? Não, evangélico já fiz também, aqui. tipo... Então, interior de Minas e barra evangélico. Então, exatamente. Eu criei um monstro que eu achei que ia ser, tipo, surreal pra eles. E eu não contei antes de postar um vídeo na internet. Eu me assumi pra todo mundo. Mentira! Sério? Foram vendo o vídeo? As únicas pessoas que sabiam eram o meu terapeuta, o meu ex e uns poucos amigos. Pouquíssimos. Sua mãe e seu pai não. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo por causa desse histórico. Claro, totalmente entendi. E aí só postei o vídeo já, assim, esperando o caos na minha vida. Aí a minha mãe, que é evangélica, meu pai já não era tanto, mas minha mãe era muito. Ela só me ligou e falou, me ligou, eu não atendi. Eu, assim, fugindo. E aí depois ela mandou, filha, eu te aceito do jeito que você é, não tenha medo, fala comigo. E ela me ligou, a gente conversou normal. A única coisa que ela falou é, eu só tenho medo de não ter netos, porque a cabeça tava tão lá atrás, que, tipo, hoje a gente sabe que é muito possível, normal. Exato. Só que ela levou só pra esse lado, sabe? A parada de me julgar por ser evangélica, né, e achar que é errado, não teve isso. E hoje em dia, ela conhece, ela tá morando na Bélgica. Eu fui fazer uma... A sua mãe? Tá. Que legal. Ela foi trabalhar lá. E aí eu fui fazer uma viagem com a minha namorada no fim do ano pra Europa, passei na Bélgica pra ela conhecer minha namorada. E ela conheceu e, nossa, ela pergunta dela todos os dias, da minha namorada todos os dias. Ela amou. Então eu criei um monstro que no final, eu acho que a gente cria muita coisa. É lógico que tem os casos que as mães surtam. Sim, claro. Mas depois que você entende que é uma coisa que você que tem que lidar com isso e se entender, e aí a pessoa que... Você não tá errada. A pessoa que tem que lidar com isso depois. É um problema dela. Você vai no início perder sua família. Às vezes as pessoas perdem até casa. São expulsas de casa, né? Sim. Mas você viver na mentira, acho que é muito pior, sabe? Viver sem ser feliz na mentira é muito pior. Com certeza. Então, eu acho que quando as mulheres me mandam textos tentando fazer isso e não conseguem, eu sempre falo assim, cara, é melhor você passar por isso. Vai ser uma fase muito ruim, mas depois é tão recompensador que vale a pena, sabe? Ó, gente, isso aqui é só uma prévia. Pra ver o episódio completo, corre lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e, ó, aperta o play. E o sininho, cara? E também ativa o sininho.